de Dário a Antíoco, a precisão assustadora de Daniel 11. Você já parou para pensar como seria se alguém pudesse prever o futuro com detalhes tão precisos que cada evento se cumprisse exatamente como foi descrito? Parece ficção científica, não é? Mas é exatamente isso que encontramos em Daniel 11, uma das profecias mais detalhadas e impressionantes de toda a Bíblia. Este capítulo descreve com precisão cirúrgica eventos que aconteceriam séculos depois de terem sido escritos, desde a ascensão de Alexandre, o Grande, até as perseguições de Antíoco Epifânio. Prepare-se para uma jornada fascinante através da história e da profecia, onde cada detalhe cumprido é uma assinatura divina provando que Deus está no controle absoluto da história humana. O contexto profético de Daniel. Daniel viveu no século VI a.C., durante o cativeiro babilônico. Ele recebeu visões proféticas que abrangiam séculos futuros. O capítulo 11 de Daniel é particularmente notável porque fornece detalhes históricos tão específicos que muitos críticos tentaram datá-lo como escrito após os eventos. No entanto, evidências manuscritas, incluindo os manuscritos do Mar Morto, confirmam que Daniel foi escrito muito antes dos acontecimentos descritos. A precisão profética de Daniel 11 é a prova irrefutável de que o Deus que conhece o fim desde o princípio revelou a seu servo o desenrolar da história humana. A profecia começa com estas palavras solenes. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E, tornando-se forte, por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Versos 1 e 2. Os 3 reis da Pérsia mencionados são Cambize II, 530 a 522 a.C., filho de Ciro, o Grande, Esmerdis, 522 a.C., que reinou brevemente, e Dário I, 522 a 486 a.C., que consolidou o império. O quarto rei, Xerxes I, 486 a 465 a.C., acumulou riquezas extraordinárias e mobilizou um exército massivo contra a Grécia. Sua invasão em 480 a.C., com centenas de milhares de soldados, cumpriu literalmente a predição. Xerxes foi derrotado nas batalhas de Salamina, 480 a.C., onde sua frota naval foi destruída, e Plateia, 479 a.C., nesse local seu exército terrestre foi aniquilado, marcando o fim das ambições persas de conquistar a Grécia. Alexandre, o Grande, o Rei Poderoso. Daniel 11, verso 3, apresenta, depois, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Este é Alexandre, o Grande, que conquistou o vasto Império Persa em apenas uma década de 334 a 323 a.C. A profecia descreve perfeitamente sua ascensão meteórica e seu domínio absoluto sobre o mundo conhecido da época. Alexandre não foi apenas um conquistador militar. Ele foi um fenômeno histórico que mudou completamente o cenário político, cultural e linguístico do mundo antigo. Sua campanha militar é considerada uma das mais brilhantes da história, e seu império se estendeu da Grécia até a Índia. A precisão com que Daniel descreve este rei poderoso, séculos antes de seu nascimento, é simplesmente extraordinária. A divisão do império, 4 ventos do céu. Mas a profecia não para na ascensão de Alexandre. Daniel 11, verso 4, prediz. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Historicamente, isso se cumpriu com precisão absoluta. Alexandre morreu repentinamente em 323 a.C., aos 33 anos, sem deixar um herdeiro capaz de governar. Seu império foi dividido entre seus 4 generais principais. Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia, Lisímaco governou a Trácia e parte da Ásia Menor, Seleuco controlou a Síria e territórios orientais, e Ptolomeu estabeleceu-se no Egito. Nenhum descendente direto de Alexandre manteve o poder, exatamente como profetizado. A divisão em 4 partes, a exclusão de sua posteridade,
e a fragmentação de seu poder são detalhes históricos que confirmam a precisão sobrenatural da profecia. O duelo das dinastias, Norte contra Sul. O livro de Daniel, capítulo 11, desdobra uma das mais impressionantes sequências proféticas da Bíblia, detalhando com precisão assustadora os conflitos que se seguiriam à morte de Alexandre, o Grande. A partir deste ponto, a profecia foca intensamente nas dinastias do Sul, representadas pelos Ptolomeus do Egito, e do Norte, pelos Seleucidas da Síria, cujos vastos territórios cercavam a Terra Santa, transformando Israel em um campo de batalha constante e estratégico. A profecia declara em Daniel 11, verso 5, o rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele dominará, grande será o seu domínio. Historicamente, Ptolomeu I Sóter, 323 a 283 a.C. consolidou seu poder no Egito como o primeiro rei do sul, estabelecendo uma dinastia poderosa. Contudo, Seleuco I Nicator, 312 a 281 a.C., que inicialmente serviu sob Ptolomeu, estabeleceu um império ainda maior, estendendo-se da Síria até a Índia, cumprindo a profecia de que seria mais forte e teria grande domínio em comparação com Ptolomeu. A narrativa profética revela, em Daniel 11, verso 6, alianças matrimoniais fracassadas. Ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado de paz. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, nem subsistirá ele, nem o seu braço, mas ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Este versículo encontrou seu cumprimento exato em 252 a.C., quando Ptolomeu II Filadelfo deu sua filha Berenice em casamento a Antíoco II Teos para selar a paz entre as dinastias. Antíoco, para isso, repudiou sua esposa Laódice. No entanto, quando Ptolomeu II morreu, Antíoco retomou Laódice, que, por vingança, envenenou Antíoco e mandou assassinar Berenice, seu filho pequeno e seus acompanhantes egípcios. Berenice, de fato, não conservou a força do seu braço e foi entregue à morte, exatamente como predito. A vingança foi profetizada em Daniel 11, versos 7 e 8, mas, de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá ao exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses com as suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. O renovo foi Ptolomeu III Evergetes, 246 a 221 a.C., irmão de Berenice, que invadiu o território seleucida em 246 a.C. para vingar a morte de sua irmã. Ele capturou Antioquia, matou Laódice e saqueou um imenso tesouro, incluindo 2.500 imagens de deuses que haviam sido levados por reis persas. O historiador Jerônimo registra que Ptolomeu III trouxe de volta ao Egito exatamente esses ídolos, cumprindo a profecia literalmente. A contraofensiva seleucida, por sua vez, fracassou, como descrito em Daniel 11, verso 9. Então, este virá ao reino do rei do sul, mas voltará para sua terra. Seleuco II, Calínico, 246 a 226 a.C., tentou invadir o Egito em retaliação, mas foi derrotado e forçado a retornar à Síria, confirmando a profecia. Daniel continua em Daniel 11, verso 10, mas os filhos daqueles se agitarão e reunirão grande número de forças, um deles virá à pressa, inundará e passará adiante. Os filhos de Seleuco II foram Seleuco III e Antíoco III, o Grande. Após o assassinato prematuro de Seleuco III, Antíoco III, 223 a 187 a.C., lançou campanhas massivas contra o Egito, inundando como uma enchente até Gaza, demonstrando sua força e determinação. A resposta veio, conforme Daniel 11, verso 11, então, o rei do sul se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, este porá em campo grande multidão, mas a multidão será entregue nas mãos daquele. Ptolomeu IV, Filopator, 221 a 204 a.C. Enfrentou Antíoco III na Batalha de Raf em 217 a.C., derrotando as forças seleucidas apesar de seu exército numeroso, que foi entregue nas mãos do rei do sul. A profecia adverte em Daniel 11,
Verso 12. Quando for tirada essa multidão, o seu coração se exaltará, ele derribará miríades, mas não prevalecerá. Ptolomeu IV, após sua vitória em Ráfia, entregou-se à luxúria e negligência, não consolidando seu poder e perdendo a oportunidade de expandir seu domínio, o que o impediu de prevalecer a longo prazo. O norte, no entanto, retornaria, como previsto em Daniel 11, verso 13, porque o rei do norte tornará, e porá em campo multidão maior do que a primeira, e, ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército. Após a morte de Ptolomeu IV, Antíoco III retornou com força renovada durante o reinado do jovem Ptolomeu V Epifânio, 204 a 181 a.C., cumprindo a profecia de uma campanha ainda mais poderosa. Conspirações internas surgiram, conforme Daniel 11 e 14, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas cairão. Facções dentro do Egito e até judeus se rebelaram, apoiando Antíoco III, mas muitos pereceram, confirmando a instabilidade interna. O cerco decisivo é descrito em Daniel 11, verso 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas, os braços do sul não poderão resistir. Em 200 a 198 a.C., Antíoco III sitiou Sidom, onde as melhores tropas egípcias estavam entrincheiradas. A cidade caiu, e o Egito perdeu o controle da Judéia, demonstrando que os braços do sul não puderam resistir. A profecia declara em Daniel 11, verso 16, o que, pois, vier contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Antíoco III consolidou seu domínio sobre a terra gloriosa, Judéia, que passou do controle ptolomaico para o Seleucida, sem que ninguém pudesse resistir à sua vontade. Outra aliança matrimonial é mencionada em Daniel 11, verso 17, resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento, para destruí-lo, mas isso não subsistirá. Antíoco III deu sua filha Cleópatra e a Ptolomeu V em 194 a.C., esperando que ela favorecesse os interesses seleucidas e enfraquecesse o Egito. Contudo, Cleópatra permaneceu leal ao marido, frustrando os planos de Antíoco, e a estratégia não subsistiu. A expansão de Antíoco III fracassou, como previsto em Daniel 11, verso 18. Depois, voltará o seu rosto para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio. Antíoco III voltou-se para as costas da Ásia Menor e Grécia, mas foi confrontado pelo general romano Lúcio Cornélio Cipião na Batalha de Magnésia em 190 a.C., sofrendo uma derrota humilhante que fez cessar seu opróbrio e sua expansão. Seu destino foi selado, conforme Daniel 11, verso 19. Então, voltará o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. Antíoco III, forçado a pagar pesados tributos a Roma, tentou saquear um templo na Pérsia para obter recursos, mas foi morto por habitantes locais em 187 a.C., tropeçando e não sendo achado em seu reino. O sucessor é descrito em Daniel 11, verso 20, levantar-se-á, depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela glória do reino, mas, em poucos dias, será destruído, e isto sem ira e sem batalha. Seleuco IV Filopator, 187 a 175 a.C., enviou Heliodoro para saquear o templo de Jerusalém, buscando riquezas para pagar os tributos a Roma. No entanto, Seleuco IV foi envenenado por esse mesmo ministro após 12 anos de reinado, morrendo sem ira e sem batalha, exatamente como a profecia havia detalhado. A precisão cirúrgica com que Daniel 11 descreve reis específicos, batalhas, alianças matrimoniais, traições e métodos de morte, tudo confirmado por registros históricos de Políbio, Joséfo e Jerônimo, é um golpe devastador contra qualquer ceticismo. O cumprimento exato dessas previsões demonstra a natureza sobrenatural da revelação profética e a soberania absoluta de Deus sobre os impérios humanos, reafirmando a inerrância e a inspiração divina das Escrituras. Antíoco Epifânio, o rei desprezível e protótipo do Anticristo. O livro de Daniel, em seus versículos 11,
versos 21 a 35, descreve com notável precisão a figura de Antíoco IV Epifânio, que reinou entre 175 e 164 a.C. Ele é apresentado como um rei desprezível que obteve o reino por meio de lisonjas e intrigas. Antíoco Epifânio é, sem dúvida, uma das figuras mais odiadas na história judaica, pois não apenas profanou o Templo de Jerusalém, mas também proibiu as práticas religiosas judaicas e tentou forçar a completa helenização dos judeus, impondo a cultura e os deuses gregos. A profecia de Daniel 11, verso 31 declara: "E braços se levantarão dele, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, e estabelecerão a abominação desoladora." Este versículo encontrou seu cumprimento histórico em 167 a.C., quando Antíoco invadiu Jerusalém, profanou o templo ao sacrificar um porco no altar sagrado, erigiu uma estátua de Zeus no lugar santo, proibiu a circuncisão, a observância do sábado e ordenou a destruição de cópias da Torá. É crucial entender que Antíoco Epifânio não é apenas uma figura histórica, mas um protótipo profético do anticristo final. A abominação desoladora que ele cometeu foi especificamente mencionada por Jesus Cristo em Mateus 24, verso 15 como um padrão profético que se repetiria nos tempos do fim. Cristo mesmo validou a profecia de Daniel e indicou que o que Antíoco fez historicamente encontraria seu cumprimento derradeiro nas ações do anticristo futuro. Isso estabelece um cumprimento duplo, um histórico, através de Antíoco, e outro escatológico, através do futuro anticristo. A precisão assombrosa com que Daniel descreve as ações específicas de Antíoco, incluindo suas campanhas militares no Egito, suas relações com Roma e a perseguição aos judeus fiéis, é um testemunho inegável da inspiração divina da profecia. Cada detalhe, desde a forma como ele ascendeu ao poder até suas táticas e seu caráter, é espelhado nos registros históricos da época. Em meio a essa perseguição brutal, Daniel 1, verso 32 apresenta um contraste poderoso. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Esta promessa se manifestou na revolta dos Macabeus, liderada por Matatias e seus filhos, especialmente Judas Macabeu. Eles se recusaram a abandonar sua fé e lutaram corajosamente contra o Império Seleucida, demonstrando uma força e atividade que vinham de seu profundo conhecimento e lealdade a Deus. A profecia reconheceu que os fiéis cairiam pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pela pilhagem, Daniel 11, versos 33 e 34. Mas também seriam ajudados um pouco. Esta ajuda refere-se às vitórias iniciais dos Macabeus, que, embora não tenham estabelecido um reino duradouro, foram cruciais para a sobrevivência do judaísmo. A revolta dos Macabeus culminou na purificação e rededicação do templo em 164 a.C., evento celebrado até hoje na festa judaica de Hanukkah. Assim, a profecia não apenas previu a perseguição, mas também a resistência vitoriosa daqueles que verdadeiramente conheciam a Deus. A precisão como prova da inspiração divina. A extraordinária precisão do livro de Daniel, particularmente em seu capítulo 11, emerge como uma das mais poderosas evidências da inspiração divina das Escrituras. Longe de ser uma mera coleção de previsões vagas, Daniel 11 desdobra um panorama histórico detalhado que abrange séculos, descrevendo eventos, personagens e alianças com uma minúcia que desafia qualquer explicação natural. Este capítulo, que narra a ascensão e queda de impérios e o intrincado jogo de poder entre dinastias, serve como um testemunho irrefutável de que somente um ser onisciente poderia ter revelado tais detalhes com tamanha antecedência. Ao analisarmos os 375 anos que vão de Dário, o Medo, 539 a.C., até as ações de Antíoco IV Epifânio, 164 a.C., os versículos de Daniel 11, 1 a 35 revelam um mínimo de 135 previsões detalhadas que se cumpriram literalmente na história. Essa densidade profética é assombrosa. Daniel previu, em média, um evento específico e verificável a cada 2,8 anos ao longo de quase 4 séculos. É crucial notar que o livro de Daniel foi escrito por volta de 547 a.C., o que significa que essas profecias foram registradas aproximadamente 383 anos antes que os últimos eventos descritos se concretizassem. A riqueza de detalhes é impressionante, abrangendo desde 4 profecias sobre reis persas e suas transições, até 6 profecias sobre a ascensão de Alexandre, o Grande,
e a subsequente divisão de seu império. As complexas interações das dinastias Ptolomaica, reis do sul, e Seleucida, reis do norte, são delineadas em dezenas de previsões, incluindo campanhas militares, alianças matrimoniais, como as de Berenice e Cleópatra e traições e assassinatos. A figura de Antíoco IV Epifânio é descrita com uma minúcia sem precedentes em Daniel 11, verso 21 a 35, com mais de 45 profecias dedicadas às suas ações, caráter e destino, incluindo a profanação do Templo de Jerusalém e o estabelecimento da abominação desoladora, e até a resistência macabaica. Com Antíoco Epifânio, chegamos ao final de uma jornada fascinante pelo capítulo 11 de Daniel. Vimos como a palavra de Deus desdobra um panorama histórico com precisão inigualável, detalhando eventos, personagens e alianças que se estenderam por quase 4 séculos. As 135 profecias cumpridas literalmente no período de 375 anos entre Dário e Antíoco Epifânio desafiam qualquer explicação natural. A impossibilidade matemática da coincidência. A precisão dessas profecias torna impossível qualquer explicação baseada em coincidência ou capacidade humana. Para ilustrar, imagine que você precise acertar 135 eventos futuros específicos, com todos os detalhes corretos. A chance de conseguir isso por sorte seria de 1 em 10 elevado a 127, um número com 127 zeros, ou 1 dividido por 1, acrescido de 127 zeros. Para você entender o quão impossível é esse número, seria mais fácil você jogar uma agulha do alto de um avião e ela cair exatamente dentro do buraco de uma agulha no chão, e isso acontecer milhões e milhões de vezes seguidas. É simplesmente impossível por acaso. O matemático Emile Borel, especialista em probabilidades, estabeleceu limites científicos para o que pode ser considerado impossível por acaso. Segundo ele, na escala humana, qualquer evento com probabilidade menor que 1 em 10 elevado a 50 zeros, jamais ocorreria. Na escala terrestre, esse limite é 1 em 10 elevado a 75. E na escala cósmica, considerando todo o universo, o limite é 1 em 10 elevado a 100, ou 1 dividido por 1 acrescido 100 zeros. As 135 profecias de Daniel 11 excedem até mesmo o limite cósmico em 10 elevado a 27 vezes, isto é, são 10 bilhões de bilhões de bilhões de vezes mais improváveis do que o limite máximo de impossibilidade no universo. Em outras palavras, matematicamente, a coincidência é zero. A única explicação racional é a revelação divina. A probabilidade de Daniel 11 ser coincidência é 1 sobre 10 elevado a 120 vezes mais improvável que isso. Portanto, a coincidência é matematicamente zero. A assinatura divina na história. Diante de tal evidência, a única explicação racional é a intervenção divina. A Bíblia afirma a capacidade exclusiva de Deus de revelar o futuro. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versos 9 e 10. Este texto não é apenas uma declaração teológica, mas uma promessa que encontra sua demonstração prática na precisão matemática de Daniel 11. A exatidão profética não é um feito literário, mas a assinatura inconfundível de um Deus que transcende o tempo, revelando seu plano através dos séculos e solidificando a fé na palavra de um Deus que controla a história com soberania absoluta. Jesus declarou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, verso 35. E Daniel 11 é a prova viva dessa verdade eterna. Enquanto impérios se levantaram e caíram, Pérsia, Grécia, Ptolomeus, Seleucidas, a palavra permaneceu inabalável, cumprindo-se com precisão cirúrgica através dos séculos. Essa não é uma questão de fé cega, mas de evidência irrefutável. A história de Antíoco IV Epifânio e sua abominação desoladora não é apenas um registro histórico. Ela serve como protótipo profético, uma sombra de um cumprimento futuro e final. O próprio Cristo validou a profecia de Daniel, alertando sobre a abominação desoladora que estaria por vir. Mateus 24, verso 15. Se Antíoco foi um precursor tão vívido, o que podemos esperar do cumprimento derradeiro?
No próximo estudo, mergulharemos nas profundezas dessa profecia final. Quem é esse anticristo final? De onde ele virá? Quais são as pistas proféticas que Daniel nos deixou sobre sua origem, caráter e ações que culminarão na maior tribulação da história? Não perca! Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal para continuar aprendendo conosco. Para os inscritos, disponibilizamos o PDF gratuito deste material na descrição. Que a paz do Príncipe dos Príncipes esteja com você. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2026.